Bom dia e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que ela venha estar aí com você neste momento. E nesta manhã eu quero compartilhar com você esse pequeno texto que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo do 1 ao 9. Eu quero compartilhar com você nesta manhã que o nosso Deus, ele é um Deus de estratégia. E no livro de Isaías 43, versículo 1 e 2, nos diz que se passarmos pelas águas, elas não nos matarão afogado. E se passarmos pelo fogo, também não morreremos queimado. E nem nos deixará sequela quando estivermos cumprindo o chamado do Senhor, quando nós estivermos debaixo da obediência. Porque quando passamos, aqui não está dizendo que é uma condição de escolha, porque são os altos e baixos da vida. É pelo chamado, é pela nossa obediência. Passamos por dificuldade, passamos por tempestades. E Joquebede, ela engravidou justamente no período mais difícil da vida dela. Seu filho não tinha ainda nem nascido, mas já corria risco de vida, porque os soldados tinham recebido ordens de Faraó de matarem todas as crianças do sexo masculino. Então, uma vez também eu ouvi uma história que dizia, eu vou contar com as minhas palavras, porque essa história eu recebi no meu WhatsApp, num dos grupos do meu WhatsApp. E ali contava a história de um médico renomado de uma determinada cidade. Esse médico precisou fazer uma viagem para participar de um congresso em uma outra cidade. E então ele, para diminuir, o percurso, ele comprou um bilhete aéreo. Porém, na hora do voo, todos os voos daquela cidade foram cancelados devido a uma tempestade que estava chegando. E como ele não podia perder esse congresso, ele teve que fretar um táxi. E então ele viajou para essa cidade. Porém, no meio do caminho, apanhados pela tempestade que estava para chegar, eles tiveram que interromper a viagem e se abrigar em uma das casas que havia por ali. E eles estavam todos molhados. Então, a senhora daquela casa os recebeu com carinho, dando uma toalha para eles se secarem, um café bem quente. E enquanto conversavam, o doutor ouviu um gemido. E então ele perguntou para aquela senhora: "O que é esse gemido?" Então ela explicou para o doutor que o seu filho, ele tinha uma doença rara e que só havia um médico especializado nessa doença, que ela tinha ouvido falar, mas ela não tinha condições financeiras para submeter o seu filho àquele tratamento. E quando ela disse o nome da doença do seu filho e o nome do médico especialista da qual ela estava precisando, para sua surpresa, Deus havia preparado toda aquela situação para que aquele doutor especialista naquela enfermidade do seu filho chegasse até a sua casa e também que ele cuidasse do seu filho. Nosso Deus, ele é tão poderoso. Então, neste momento, eu quero falar com você que você não sabe da onde que vai vir a estratégia de Deus para a sua vida. Então socorra a todos que baterem na sua porta, porque o nosso Deus, ele é um Deus de surpresa. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. A ideia de fazer um barquinho, ela não veio de Joquebede, mas foi uma estratégia de Deus para salvar Moisés.
E Deus, neste momento, também Ele está dando uma estratégia para você. Eu não sei que tipo de situação você está passando, mas eu só sei que o Senhor, neste momento, Ele enviou essa palavra para trazer um alívio sobre o seu coração, para dizer para você que Deus está vendo o que você está passando e que Ele já está levantando, já está te dando uma estratégia para que você, passando pelo fogo nesse momento, ou passando pelas águas, elas não venham te causar dano. Amém? Receba esta palavra em nome de Jesus. Eu quero orar por você neste momento. Senhor Jesus, o Senhor é um Deus de poder, o Senhor é um Deus que nos ouve, e o Senhor é um Deus, meu Pai querido, que nos vê, que nos sonda, que nos conhece. E o Senhor é um Deus que envia, meu Pai querido, aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós temos clamado a Ti, porque o Senhor não tem nos deixado só. Então, meu Pai, que o Senhor venha visitar essa vida e que o Senhor venha entrar neste momento com a Tua providência. Assim eu oro, eu profetizo e abençoo essa vida em nome de Jesus. Amém.